Meus amigos do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o Fundo Monetário Internacional, né, que é uma organização criada ainda nos resquícios da Segunda Guerra Mundial para ajudar a reconstrução do sistema monetário internacional e que vigora até hoje, deu um puxão de orelha no Brasil, né, dizendo que o Brasil está gastando muito com os mais pobres, que o Brasil colocou os auxílios num patamar elevado. E o ministro Paulo Guedes, que, verdade seja dita, também não foi um grande defensor do auxílio do tamanho que ele é hoje, claro que saiu em defesa da estratégia brasileira para apoiar os mais vulneráveis durante a pandemia. Afinal de contas, vamos combinar que todos nós concordamos que a pandemia ela foi devastadora para alguns setores, inclusive prejudicando a vida daqueles autônomos, aqueles informais, pequenos empreendedores, para quem gosta dessa definição, que dependem do dia de trabalho para conseguir sustentar a família. Eles não são contratados pela CLT, eles não têm um contrato de pessoa jurídica que garante um pagamento independente das horas ali trabalhadas, prestadas. Eles precisam literalmente, né, pescar o almoço para a família e depois sair à tarde de casa de novo para pescar a janta. Senão, não tem comida no prato da mesa de refeição. E é claro que essas pessoas, elas mereciam uma atenção especial do governo e merecem ainda muitas delas, porque nós não conseguimos nos livrar totalmente das dificuldades que foram colocadas pela pandemia. Por isso, criou-se um auxílio emergencial, que foi muito maior do que é hoje o Auxílio Brasil, que substituiu o programa Bolsa Família. E agora nós temos o Auxílio Brasil vigorando até o fim do ano no valor de R$600. O FMI disse que isso chega a quase 4% do PIB brasileiro, é um descontrole fiscal das contas. É claro que o governo precisou pedir autorização para o Congresso para extrapolar as contas nesse setor, porque afinal de contas não tem dinheiro para dar para todo mundo, mas é muito bonito, por exemplo, falar isso, né, com base no que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que acabam sendo sempre a grande referência para o mundo todo. Lá, os americanos receberam um cheque, e não foi só aquele que está em situação de mais dificuldade, né? Foram também aqueles que são cidadãos americanos e receberam um cheque do governo como ajuda na pandemia, como uma forma de auxiliar as pessoas para as necessidades básicas, aquilo que elas mais precisam, né? Então, é muito inoportuno esse puxão de orelha para o Brasil, porque o mundo inteiro viveu essa dificuldade. O Brasil conseguiu, né, numa estratégia, aumentar a taxa de juros para sofrer menos os efeitos da inflação. Foi visionária a política do Banco Central brasileiro. Claro que nós podemos discordar a respeito do tamanho da dose do remédio, isso é absolutamente compreensível e não é absoluto. Agora, onde nós estamos vivendo uma pressão inflacionária nesse momento no mundo, né? E para isso que o Fundo Monetário Internacional deveria olhar. A zona do euro, que fechou um recorde de inflação que alcançou 10% nos últimos 12 meses. Né? Das principais economias europeias, a Alemanha teve uma inflação de 10,9%, a França 9,5%, a Espanha 9,3%, a Itália também nesse patamar. Os Estados Unidos estão sofrendo com essa questão da inflação. E agora a bola vai sobrar para o Brasil, que contribui aí com o Fundo Monetário Internacional, mas tem, claro, uma participação muito menor, justamente porque ajudou o pobre, porque ajudou os mais vulneráveis num momento de extrema dificuldade. O FMI deveria olhar para os números de geração de empregos do Brasil. Os números mais recentes que nós temos do CAGED mostram, né, que a situação é muito difícil ainda. O desemprego é um problema, um desafio a ser enfrentado por Lula ou Bolsonaro. Quem vencer essa eleição vai ser cobrado por isso, não tenha dúvidas. Mas no acumulado desse ano, Thaís, nós temos 1.800.000 vagas criadas no saldo, então, do mercado formal, né? Isso, claro, não inclui aqui os outros trabalhadores todos. Então, isso tudo para dizer que houve um exagero em relação àquilo que o país disse. O Paulo Guedes tem razão, né, em reclamar nesse puxão de orelha aí que veio do FMI, mas também devemos ressaltar aqui que o governo federal não queria um auxílio desse tamanho. O Congresso teve uma força importante ao pressionar, claro que tem ano de eleição também, isso está no bolo, mas de qualquer forma foi muito bom o ministro ter defendido e pontuado essas questões que há locais do mundo onde a atenção deveria estar muito maior do ponto de vista da economia.